Foi atacado por um tubarão e ficou sem o braço quando pescava camarão por volta das 4 horas deste domingo na zona de Machis, na Baía de Inhambane. O tubarão tentava arrancar a rede cheia de pescado quando desferiu um golpe e devorou os 2 braços de Albino Ernesto, que tentava puxar o produto da pesca para a terra. Foram alguns segundos de luta com o animal até que o pescador conseguiu livrar-se dos dentes do tubarão. Fernando José acompanhava Albino Ernesto do lado de fora e conta como o ataque foi rápido. Já o nyama na wango beta ulizaliwa pare tesamutsi ngone umnyama tinye karate nyuma pakuketa kuyo nyohuzidwe ja ingindenda kuliko ka pravanza no yana tuma pra hayin pra yanga nyanga banyiromo akhunyi huzidwe ngitamkheza kamu huzidwe. O senhor é Singamohot? O pescador atacado foi transportado para o Hospital Rural de Chikuque, na Machixe. Os 2 braços estavam desligados do corpo com ferimentos graves, o que levou a equipe médica a decidir pela amputação. O paciente não corre perigo de vida. O paciente está estabilizado, a operação corre muito bem. Mais ou menos isso. Que tipo de intervenção é que estavam a fazer? É fechar um corpo para o outro braço, já amputado totalmente, e viemos terminar o outro que só tinha ficado o tecido. Sim. Então, neste momento o paciente está sem os 2 braços? Sem os 2 braços, sim. Consta também que perdeu muito sangue. Acho que terá perdido lá, no local onde ocorreu o acidente. Aqui no hospital não chegou a ocorrer. Sim. Okay. Então, podemos considerar que está fora de perigo? Está, muito fora de perigo até. Por isto aí já pode responder a alguns reflexos. Este é o 6º ataque de tubarão nos últimos 13 anos, sendo que 5 ocorreram na Baía de Inhambane. Os mais recentes fizeram 2 vítimas, uma delas uma mulher que veio a perder a vida no hospital na semana antepassada e a outra ficou sem um dos braços. Todas as vítimas são pescadores, os acidentes aconteceram em horários diferentes, mas todos eles aconteceram em marés cujas águas estão abaixo da cintura. As autoridades dizem que a busca com vista a neutralizar o tubarão continua e não dão mais detalhes em relação ao assunto. O que é certo a esta altura é que é cada vez mais perigoso fazer-se as águas da Baía de Inhambane, pelo menos desde a Ponte Cais de Inhambane até a zona sul da Bahia. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. A especialista em estudo de animais, Sandra Silva, diz que a captura ou abate do tubarão não vai resolver os ataques. Sandra Silva defende que é preciso identificar a espécie presente na Baía de Inhambane e alertar as pessoas sobre os cuidados a ter no mar. Sandra Silva é professora doutora, afeta o Departamento de Ciências Biológicas na Universidade Eduardo Mondlane. A especialista em estudo de animais diz que a captura do tubarão é um erro. A captura do tubarão não vai resolver o problema, porque nós nem sabemos se o tubarão que atacou o senhor e atacou a senhora é o mesmo tubarão, em termos do mesmo animal, por um lado, se é a mesma espécie ou não que atacou. E depois é assim, o tubarão não vive sozinho, vive num grupo. E aquela é a zona deles viverem. Então nós matando, mesmo que seja meia dúzia de tubarões, não estamos a resolver o problema. A professora defende a coabitação entre os tubarões e as pessoas. O que eu acho que tem que ser feito é o seguinte, tem que se identificar a espécie e ver a quantidade de espécimes, ou seja, o número de tubarões que existem. Mas principalmente temos que saber evitar ataques, porque o tubarão não sai da água para nos vir atacar. Somos nós que estamos a entrar no habitat do tubarão à procura da nossa sobrevivência, não é? Então, nós podemos continuar a ir, mas temos que saber o que fazer para evitar. Silva explica ainda os cuidados necessários para evitar a aproximação dos tubarões à costa. Temos observado, por exemplo, que é hábito dos pescadores amanharem o peixe, não é? Tirarem as escamas, tirarem as entranhas e deixarem ali. E aquilo tem sangue. Atrai o tubarão. Então, se calhar nós também poderemos mudar um pouco os nossos comportamentos sem deixar de exercer
as nossas atividades, mudar um pouco os nossos comportamentos, a fim de evitar que eles sejam tão atraídos para tão perto da costa. Quando nós temos uma ferida que está a sangrar, como eu já disse, ele tem um olfato muito apurado. Uma gota de sangue em 1,5 milhões de gotas de água. Nós nem conseguiríamos sequer ver que existe sangue ali, mas ele consegue detectar pelo olfato. E ele é atraído, porque sangue para ele significa alimento, que é o sangue do peixe que ele come. Então ele não distingue se é sangue humano, se é sangue de peixe, se é sangue de outro tubarão, é sangue. Sangue para ele significa alimento, ele vem atrás do alimento. A especialista disse ainda que os tubarões já atacam embarcações por se sentirem ameaçados com os sons e a movimentos debaixo da água. Uma viatura despistou-se e destruiu parcialmente uma habitação no bairro Trevo, no município da Matola. Ninguém morreu, mas os populares mostram-se preocupados, pois situações similares são recorrentes. O acidente teve lugar por volta das 15 horas deste domingo, aqui na Estrada Nacional número 4, na zona do Trevo, quando uma viatura de marca Toyota Corolla, que saía da cidade da Matola em direção a Maputo, acabou despistando precisamente neste local e em seguida acabou galgando esta superfície que é relativamente elevada e foi ficar suspenso após embater aquela casa, numa altura em que se encontrava lá a filha, uma das moradoras, a descansar. Ninguém sabe explicar ao certo o que terá acontecido para que esta viatura ficasse nesse estado. Na altura do embate, uma moradora encontrava-se a descansar no interior, mas saiu ilesa. A mesma não quis dar a cara porque estava nervosa e trêmula, mas o irmão conta o que sabe do incidente. Primeiro bateu a casa de banho, o espinhoso também ali, nem sei como, mas veio trabalhar que mais. Em casa só estava a minha irmã só. Estava neste quarto afetado? Não, o quarto ao lado. O proprietário da casa chegou pouco depois do sinistro, cabendo-lhe a tarefa de organizar os poucos pertences recuperáveis no compartimento destruído. Perplexo, o cidadão lamenta o incidente e diz que são recorrentes naquele bairro. É lamentável, mas ainda não fiz levantamento realmente. Não posso confirmar o prejuízo global, mas realmente é aquilo que estão a ver. Tudo está, de qualquer maneira, são crianças, vão estar no raleto o dia de hoje, até, sei lá. Eu agora estou a chegar, nem sei o que aconteceu, porque posso considerar má condição. Eu posso dizer, estamos aqui há anos e anos, nunca aconteceu isso, né? Mas pronto, normalmente o que está a acontecer hoje em dia não sabemos por que é. Foi no ano passado, eu estava em Nhambane, de férias, ligaram até confundiram com a minha casa, afinal de contas era uma casa vizinha, que o carro já estava lá dentro, patifaram a sala, a porta, não sei, agora é a minha casa. Eu não consigo explicar o que está acontecendo realmente com os motoristas. E sempre acontece no final de semana, né? Então, quero dizer que talvez a emoção do final de semana as pessoas não conseguem controlar. A polícia esteve no local poucos minutos depois, mas declinou falar sobre o assunto, alegando estar a investigar o caso. Testemunhas contam que na viatura estava apenas o condutor, que ficou ferido e foi evacuado ao Hospital Central de Maputo. Presenciamos o momento em que, portanto, a viatura que esteve encalhada durante algumas horas vai sendo retirada por um autocarro apropriado. Isto, portanto, para mostrar a gravidade deste acidente. Até aqui fica por apurar os danos materiais que foram causados, bem como a situação de saúde do condutor desta viatura. As imagens são de Hermenegildo Zibani, Cleófas Viagem, STV. Decorre na Zambésia uma campanha para o tratamento de hidrocele, uma doença caracterizada pelo crescimento dos órgãos genitais masculinos. A campanha deve abranger 4 distritos críticos da província. Os casos de hidrocele na Zambésia apresentam números assustadores e para livrar homens desta doença, que muitas vezes leva à falta de autoestima nas comunidades, o setor da saúde e parceiros estão a desencadear campanha massiva de cirurgia da doença. Hidrocele é uma doença comum que surge como complicação da filariase linfática. Estudos foram feitos na nossa província, revelaram que a prevalência da filariase linfática ronda pelo menos 15 a 16%. Isto quer dizer que em cada 100 pessoas
15 ou 16 têm o bicho da filariase linfática na corrente sanguínea. Tem esse bichinho no seu corpo. E a ciência também nos ensina que muitos desses pacientes, dessas pessoas, esta doença é assintomática. As pessoas não sentem nada. O diretor provincial da saúde diz que o desejo do setor é expandir a cirurgia de hidrocelo para mais distritos. E nós vamos trabalhar para termos mais campanhas, até com o orçamento do Estado. E vamos fazer nos outros distritos. A campanha está a decorrer da melhor maneira possível e arrancamos a campanha concretamente no dia 26 deste mês. Primeiro foi passar por distritos que mais ou menos apresentam muitos casos, concretamente no distrito de Pebane, e depois seguimos para o posto administrativo de Nambur, onde levamos 33 doentes. Neste momento, já desses pacientes, já operamos 25 doentes e falta por operar 5, mas dentro dos próximos dias vamos receber mais 31 doentes. A meta é atingirmos mais ou menos um número de 120 pacientes operados. Os pacientes que já beneficiaram da cirurgia de hidrocelo mostram satisfeitos. Estou a ver bem menos. A operação correu bem? Sim. Como é que se sente agora? Nada, não tenho nada a sentir. Antes de ser operado, não me doera, mas só está me sair só assim. Antes sentia dores que eu também não gostava, nem conseguia ir a Machamba, nem fazer minhas atividades. Então, esta campanha está boa, deve continuar, até mesmo na comunidade. Então, o governo nos interessa, só interessa vacinas de crianças e sua mãe. Então, veio essa oportunidade. Estamos muito satisfeitos. Moçambique caiu 5 lugares no ranking Doing Business 2016, uma publicação do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios. O país passou da posição 128 para a 133. Dificuldades no acesso ao crédito e na abertura de empresas penalizaram o nosso país. Moçambique não conseguiu fazer reformas em 3 principais setores, segundo o Banco Mundial. São eles: facilidade na abertura de empresas. O país caiu da posição 118 para 124. Acesso ao crédito. O país caiu do lugar 150 para 152. Proteção dos investidores minoritários. O país caiu da posição 98 para 99. Estes fatores combinados fizeram Moçambique descer 5 posições, saindo do lugar 128 para 133 num estudo que envolve 189 países. O Ministério da Indústria e Comércio reconhece a deteriorização em alguns indicadores, incluindo a lentidão na execução de contratos, mas diz que, no geral, o ambiente de negócios é bom. Passamos a ter, nestes 2 indicadores, por um lado, mais um procedimento para abrir uma empresa, passamos a ter mais 6 dias dos anteriores 13 dias que eram computados para abrir uma empresa. Em relação à execução de contratos, eram cerca de 750 dias e agora estamos em 950 dias, cerca de mais 200 dias para execução de contrato. No geral, nós podemos afirmar que o ambiente de negócios em Moçambique é bom, independentemente da avaliação que se faz do Doing Business. O assessor do Ministro da Indústria e Comércio fala de um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de negócios. Em primeiro lugar, está em implementação a plataforma integrada de prestação de serviços ao cidadão, o chamado IBAU. O que é esta plataforma? Esta plataforma enquadra-se na estratégia da governação eletrónica que leva a que, paulatinamente, o cidadão não precise de utilizar papel físico para registrar o negócio, que leva a que o cidadão, no final da implementação desta plataforma, não precise de se deslocar para submeter papéis ou para receber documentos em consequência da sua interação com a administração pública. Por outro lado, no âmbito dessa plataforma, que já está em implementação em 6 das principais capitais provinciais, incluindo a cidade de Maputo, vai iniciar agora uma interoperabilidade, que é a conexão entre os diferentes sistemas
do governo que têm ligação com a atividade empresarial. O ranking Doing Business é liderado pela Singapura, seguido da Nova Zelândia e Dinamarca. A Eritreia foi classificada na última posição, abaixo do Sudão do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Comer em excesso salsichas, chouriços, vaca também está na lista. O alerta ainda não chegou às autoridades em Moçambique, mas o Ministério da Saúde diz que o consumo em excesso de carne é prejudicial. Esta é a nossa reportagem da semana. Estão entre as maiores atrações dos moçambicanos aos fins de semana. E famílias inteiras para degustar do sabor dos assados. É o nosso dia a dia. Nós, todas as refeições, usamos a carne como o nosso prato diário. Fim de semana, depois do jogo, a gente prefere mais comer carne para energia. A carne assada não tem muitos sentidos, é saborosa, não tem comparação. Um prato destes de carne processada representa um sabor irresistível, mas o seu consumo em excesso pode provocar risco de cancro. No seu mais recente relatório, a OMS, por via da Agência Internacional de Investigação do Cancro, classificou o risco das carnes em 2 grupos. O primeiro é das carnes processadas, como wors, salsichas, chouriço, bacon e hambúrgueres, cujo consumo excessivo é tão perigoso como tabaco, álcool e outros gases emitidos pelos motores a gasóleo. A organização diz que encontrou provas suficientes de que as carnes processadas provocam cancro coloretal. No seu segundo grupo, em homens, mulheres e crianças, amigos estão as carnes vermelhas, que incluem a carne de vaca e de da Saúde estimam que por cada 50 gramas de carne processada consumida por dia, estima que por cada 100 gramas de carne de vaca ou de porco consumida por dia, o risco de contrair cancro aumenta em 17%. Os agentes cancerígenos e diretor do Centro de Tratamento de Cancro no Hospital Central de Maputo. Começando dos produtos defumados, a própria definação do produto pode gerar agentes oxidativos e alterar também, tanto quando associado aos outros produtos químicos para a conservação, sobretudo os nitratos, podem ter algum potencial. O ideal é consumir 2 vezes por semana. Nós sabemos que 50 gramas de carne é o equivalente a meio bife, portanto é metade da palma da nossa mão, um bife fininho, ou 2 fatias de bacon, por exemplo, portanto é muito pouco. Nós diariamente podemos consumir o triplo, o quádruplo ou uma quantidade maior. Portanto, já sabemos quanto maior é o consumo, a quantidade e a frequência, maior é o risco de vir a desenvolver cancro. Portanto, a dica é realmente tentar reduzir, se a pessoa tem um consumo diário de carne, tentar fazer um consumo semanal 2 ou 3 vezes. Se já come 2 vezes carne vermelha por semana, tentar reduzir para 1. Quanto às carnes vermelhas, Poderosa explica ainda que o mais saudável é que seja cozida, pois quanto mais assada, maiores podem ser as substâncias tóxicas. No que toca à preparação das carnes vermelhas, por exemplo, o bife, vitela, carne de porco, o ideal é mais realmente cozido. Isto porque quando nós grelhamos no carvão, o contacto da gordura da carne, quando pinga para o carvão, vai ser depois volátil no fumo e vai criar uma substância cancerígena. Portanto, principalmente quando nós tostamos muito a carne, portanto, quando a carne apresenta aquelas partes mais escurecidas, e sim é uma carne tóxica. Portanto, mesmo o assado, portanto, sempre que levamos a carne a altas temperaturas, estamos a alterar a composição da carne e estamos a fazer com que aquela carne seja mais prejudicial. Portanto, o ideal é o cozido, por exemplo, ou um estofado simples, com vegetais, com cebola, com tomate, sem óleos, portanto, porque a carne já tem, principalmente a carne vermelha, já é rica também em gordura, portanto, sem óleos, podemos fazer algo mais simples. Dados indicam que dietas com excesso de carne processada são responsáveis pela morte de 34 mil pessoas anualmente em todo o mundo. Pois bem, e de seguida vamos já acompanhar o Espaço Mosefo.
A preparação do primeiro grande fórum Mosefo, que terá lugar em dezembro próximo, já iniciou com a identificação de oradores nacionais e internacionais. A diretora editorial do Mosefo, Cristiana Pereira, apresenta os passos já dados rumo ao fórum dos dias 2, 3 e 4 de dezembro. A equipa editorial de Mosefo desdobra-se na preparação do primeiro grande fórum, numa altura em que faltam aproximadamente 30 dias. Cristiana Pereira, diretora editorial, diz que há grande expectativa para que este fórum seja um espaço de convergência entre vários setores de desenvolvimento em Moçambique. Os preparativos estão a correr muito bem, estamos a trabalhar com um ritmo muito intenso, toda a empresa está completamente focada nesse grande objetivo que é chegar ao primeiro grande Fórum Mosefo 2015. O lema deste ano, desta primeira edição é "O futuro é agora, humanizando o crescimento". O que nós queremos com este lema é trazer para a reflexão como é que o setor público, o setor privado e a sociedade civil podem convergir num modelo de desenvolvimento que coloca o bem-estar das pessoas no centro de todas as políticas e de todos os programas. Para este evento foram mobilizados oradores nacionais e internacionais, membros do Governo, da Comissão de Honra do Mosefo e da sociedade civil, que debaterão temas transversais de interesse nacional. Nós vamos ter ao longo dos 3 dias mais de 70 oradores, temos um programa bastante preenchido, destes 70, mais de metade já estão confirmados e temos nomes pesados que prestigiam muito também e eu posso adiantar alguns nomes, por exemplo, a nível de oradores nacionais, temos já confirmado o Presidente Joaquim Chissano, Doutora Graça Machel, outros membros da nossa Comissão de Honra, como Mia Couto, Dom Dinis Sengolano, entre outros. Temos também outros oradores, como o Dr. Majid Osman, Engenheiro David Simango, o Professor Eduardo Namburete, Dr. Roberto Tibana, Dr. Teodato Unguana, entre vários outros. A nível de oradores internacionais, temos já também algumas confirmações. Temos, por exemplo, o professor Marcelo de Rebelo de Sousa, que muitos conhecerão. O professor Marcelo de Rebelo de Sousa é professor universitário em Portugal, é jurista, é político e mais recentemente anunciou a sua candidatura à presidência da República. Temos também de Portugal confirmado o professor Jorge Braga de Macedo, que é economista, e temos também o professor Finn Tarp, é um economista de desenvolvimento, da área do desenvolvimento, conhece muito bem a realidade moçambicana, aliás, ele é fluente em português, apesar de ser finlandês, desde os anos 80 que vem a Moçambique, e ele é diretor do Centro Wider da Universidade das Nações Unidas. A nível do Governo é importante salientar também a presença já confirmada de alguns ministros como oradores nas nossas sessões. Vamos contar com a presença do Dr. Adriano Maleano, Ministro da Economia e Finanças. Temos também confirmado já a Ministra da Saúde, Dra. Nazira Abdullah, o Ministro da Educação, Dr. Jorge Ferrão, e também o Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Ernesto Max Tonaga. O principal fator de sucesso é a presença dos participantes. Esperam-se mais de 2.000 pessoas nos 3 dias de duração do fórum. O fórum não se faz sem participantes e, portanto, nós estamos a lançar um apelo forte às pessoas para que se inscrevam. Esse é um passo fundamental. Mesmo que as pessoas recebam um convite, é necessário que se faça uma pré-inscrição. E o processo é simples. A inscrição faz-se através do site oficial do Mosefo, que eu posso deixar aqui, é www.mosefo.com, e nós temos a área de inscrições, portanto tudo o que é necessário fazer é entrar na área de inscrições, introduzir os dados e depois a organização há de confirmar esse pré-registro e as pessoas depois vão ser contactadas para levantar a sua credencial e desde o momento em que têm a sua credencial, então ao longo dos 3 dias ou durante um dia, conforme a modalidade que escolherem, vão poder juntar-se a este grande fórum e é isso que nós queremos, que ao longo dos 3 dias o Fórum Mosefo seja um espaço de convergência onde todos os moçambicanos podem encontrar-se para debater temas transversais, temas como promover o investimento e diversificar a economia, a educação da rapariga, os jovens e o emprego, o papel das instituições. Mosefo já realizou 5 conferências temáticas ao longo deste ano. O ponto mais alto deste ciclo de debate será o primeiro grande fórum a ser realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, no campus da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo.
Adriano Novunga diz que o Mozefo cria espaço para a interação entre atores económicos e a sociedade civil para debaterem, ou melhor, para o debate dos problemas candentes do país. Eu penso que há duas importantes dimensões de importância deste fórum. A primeira, a importante dimensão, é aquela em que cria um espaço para que a sociedade civil, atores económicos, atores políticos possam interagir de forma construtiva e útil para o país. Este fórum é importantíssimo. Na segunda dimensão é que ele, na forma como ele se apresenta, se coloca como um espaço onde diferentes sensibilidades, com diferentes perspectivas, diferentes compreensões, diferentes ideias vão poder se confrontar para que possamos desenvolver. Por seu turno, Abdul Ghani considera que o Fórum Mozefo é uma plataforma extraordinária e de importância vital para o país. Um fórum deste é de uma importância extraordinária. Só a SOIC-STV poderia ter esta iniciativa, em que vai ser extremamente importante face ao grande desenvolvimento económico e os grandes projetos e desafios que o país tem. Eu acho que é de uma importância vital. Por seu lado, o músico Roberto Chitsonzo espera que a plataforma Mozefo crie e promova o desenvolvimento do país através da cultura e diz ser importante que se promovam mais as artes moçambicanas. É muito frequente nós conhecermos aquilo que de bom existe no país a partir das suas canções, a partir dos seus artistas. E eu acredito que neste projeto, esta perspectiva de juntar a cultura a este desenvolvimento é uma questão muito importante, é de aplaudir. Cidadãos moçambicanos querem que o primeiro grande fórum Mozefo discuta assuntos ligados a transporte e a criminalidade, para além da paz e a promoção das artes nacionais, além fronteiras. O Mozefo aborda vários temas interessantes. Eu gostava que se abordasse mais a questão de transporte e criminalidade, principalmente nas cidades mais vulneráveis do país. Estou a falar de Maputo, Quelimane e Nampula. E Beira tem se registrado nesses últimos dias vários casos de criminalidade. Gostaria que se debatesse a fundo a questão da paz efetiva, não existir mais as tensões que dia após dia temos visto por aí. E num segundo ponto eu optaria muito mais para a empregabilidade dos jovens. Temos muitos jovens desempregados que de uma ou de outra maneira acabam buscando sustento em caminhos não aceitáveis, assim posso dizer. Em primeiro lugar, a questão de desempregos relacionado mais para os jovens, para a camada jovem. E no segundo momento, acho que a qualidade de ensino, principalmente na área de formação superior, tem-se verificado que há mais quadros a saírem, mais em termos da própria qualidade de trabalho, né? Em que as pessoas são submetidas. Acho que há uma falha. Fala-se mais da prática, mas no momento de executar, eu acho que há grandes falhas. São vários assuntos que eu gostava que fossem desencadeados no Fórum Mozefo, mas podemos enquadrar um dos assuntos que eu acho que pode ajudar na resolução de outros temas que também estão ligados ao Fórum Mozefo, é a questão da cultura como um ativo estratégico, porque a cultura é um meio social, né, que permite uma abrangência a nível de imagem maior, não só para os fazedores da cultura, mas também para o próprio país, porque a cultura atrai a nível internacional diversidades de personalidades. Estamos a caminho do grande Fórum Mozefo, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. E nós saímos agora para um curto e breve intervalo. Voltamos já a seguir, contamos consigo. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais
odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que infelizmente pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. STV também é desporto. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Sejam bem-vindos a esta conversa com Moreira Chunguice. Moreira Chunguice é um jovem moçambicano que nasceu em Maputo a 13 de fevereiro de 1977, cresceu no bairro da Pulana, Cimento, passava as minhas férias entre a Matola, 700, a Avenida de Lisboa. Sou privilegiado por isso. Não significa que eu tenha nascido num berço de ouro. Eu nasci numa família de ouro. A história de Moreira confunde-se muito com aquilo que é a história do Grupo SOI. Isto desenhou-se, isto pensou-se. Foi uma relação de pessoas que estão apaixonadas com Moçambique e que querem, de alguma maneira, sair daquilo que é da zona de conforto. De volta e seguimos com mais notícias. Agora vamos olhar para as notícias do estrangeiro. Já foram encontradas as caixas negras do avião russo que caiu este sábado no Egito. Foram igualmente achados alguns corpos e famílias. O melhor familiar das vítimas depositam flores em homenagem aos parentes nos aeroportos russos e egípcios. As duas caixas negras do avião russo que caiu este sábado no Egito foram recuperadas e enviadas para análise, segundo confirmou o ministro de Aviação Civil daquele país. Aviões carregam normalmente duas caixas negras, uma que registra os dados do voo e outra os comandos de voz da cabine do piloto. O escritório do primeiro-ministro egípcio, Sharif Ismail, emitiu um comunicado sobre uma delas. A caixa negra foi recuperada da cauda do avião e foi enviada para análise de especialistas. Disse, será impossível determinar a causa do acidente até a análise da caixa. Acrescentou. O avião da companhia aérea russa Kogalima-Via, mais conhecida como o Metrojet, caiu na madrugada deste sábado na península do Sinai, no Egito, e deixou 224 mortos. O voo saiu de Sharm el-Sheikh, cidade no litoral do Egito, e seguia para São Petersburgo, na Rússia. O ramo egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico afirmou no Twitter ser o responsável pela queda do avião. Apesar da reivindicação do grupo, uma primeira análise do local do acidente indica que a queda poderia ter sido causada por falha técnica. Segundo uma autoridade do controlo do espaço aéreo no Egito, o piloto relatou um problema técnico nos equipamentos de comunicação. Além disso, o ministro russo do transporte, Maxim Sokolov, disse que a informação não deve ser considerada fiável. Uma delegação russa chegou ao aeroporto de Cairo nas primeiras horas deste domingo. As investigações vão procurar descobrir, entre outras questões, as condições do tempo no momento do acidente, a experiência do piloto, o histórico de manutenção e qualquer evidência de explosão.
O Airbus A321 transportava 217 passageiros, entre eles 138 mulheres, 62 homens e 17 crianças, além de 7 tripulantes. Segundo a Reuters, 214 eram russos e 3 ucranianos. Cerca de 150 corpos foram encontrados num raio de 5 quilômetros. O avião caiu numa área montanhosa no centro de Sinai e as más condições atmosféricas dificultaram o acesso das equipas de resgate ao local, de acordo com a Reuters. Cerca de 50 ambulâncias foram enviadas para o local para transportar os corpos a um avião militar, que por sua vez os leva à capital. O Ferroviário de Maputo sagrou-se hoje campeão nacional de futebol, o Moçambola, após empatar em casa do Ferroviário de Nampula a 1-1. O resultado conseguido apenas nos últimos minutos deixa muitas dúvidas, pois o jogo teve um atraso de 9 minutos. Esta é uma peça que contamos exibir nos nossos próximos blocos ou serviços noticiosos. Para já, o Costa de Sol diz que o campeão não é legítimo devido ao golo marcado durante o período de atraso de 9 minutos que o jogo de Nampula sofreu. Tristeza, sentimento de injustiça é como ficaram os jogadores do Costa de Sol depois de terem a informação de que o Ferroviário de Maputo teria conseguido empatar diante do seu homónimo de Nampula em circunstâncias estranhas. É que até o final do jogo, Chibuto, Costa do Sol, os canarinhos eram tidos como campeões e só aguardavam pelo término do jogo de Nampula para festejar o título. Mas durante esse período veio a informação do golo do Ferroviário de Maputo que abalou e deixou todos os jogadores do Costa de Sol inconformados. Durante a entrega de medalhas de vice-campeões, os jogadores e a equipa técnica do Costa de Sol mostraram-se insatisfeitos. No que ao jogo diz respeito, foi o Chibuto o primeiro a visitar com perigo a baliza contrária com um remate de Shawa, mas valeu a pronta intervenção de Suarito. Para a defesa de Suarito e depois o corte de Manuelito. Em jeito de resposta, aos 7 minutos, Manuelito, do Costa do Sol, fez um cabeceamento, mas a bola passou por cima da baliza de Zacarias. A bola passou por cima. Os canarinhos voltaram à carga com um cabeceamento de Lineker, que roçou o poste direito da baliza do Chibuto. Perante o seu público, o Chibuto não quis vacilar e procurou terminar o campeonato da melhor maneira possível. E foi nesse espírito que aos 40 minutos chegou ao golo. Após uma assistência, Johan fez um remate que não deixou qualquer possibilidade de defesa por parte de Suarito. Marca Clube Chibuto e Johan! Em desvantagem no marcador, os canarinhos procuraram chegar ao empate, mas os donos da casa souberam-se fechar até o apito do intervalo. No reatamento, o Costa de Sol esteve perto do golo aos 47 minutos, num lance que, por pouco, Dito traía Zacarias. Nos últimos minutos, assistiu-se a uma partida bastante disputada, de parte a parte, mas o Chibuto conseguiu conservar a vantagem de 1-0 até o apito final. No final do jogo, o treinador do Costa de Sol, Nelson Santos, era um homem inconformado. Tudo foi feito para o jogo acabar mais cedo em Chibuto. A equipe ainda teve mais 10 minutos. Foi precisamente no momento que acaba o jogo em Chibuto que há um penalti na Nampula. O campeão não é justo. Mas normalmente quem ganha é sempre justo. Por isso, dar os parabéns aos meus jogadores. Tudo fizeram. Esta época foi uma época muito desgastante, muito sacrifício, desde janeiro até agora, até outubro. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Fizemos os possíveis e impossíveis. Mas quando há fatores externos que são mais fortes, nós não podemos controlar isso. O Desportivo de Maputo garantiu hoje a manutenção no Moçambola ao empatar uma bola diante do HCB do Songo no Estádio Nacional do Zimpeto. Os alvinegros terminaram o campeonato com 30 pontos na tabela classificativa. Foi uma tarde de alegria e de alívio para a direção e os adeptos do Desportivo de Maputo, que neste domingo conseguiu garantir a manutenção para o Moçambola do próximo ano. Para conseguir os seus intentos, os treinados de Dário Monteiro tiveram que empatar a uma bola diante do HCB e beneficiar da vitória do 1º de maio frente ao Desportivo de Nacala. Em relação ao jogo, os jogadores do Desportivo e do HCB entraram nervosos e queriam fazer tudo rápido. Os alvinegros queriam vencer para manter vivas as esperanças de continuar no Moçambola, mas por outro lado, o HCB tinha o mesmo objetivo de fechar a época com chave de ouro.
Até a entrada dos primeiros 15 minutos, as duas equipas continuavam empatadas a 0, mas o Desportivo de Maputo é que dava indicações claras de que podia chegar ao golo a qualquer momento. Foi preciso esperar até os minutos de compensação da primeira parte para Lala marcar o golo do Desportivo de Maputo após a assistência de Clemente. Segundos depois, o árbitro da partida apitou para o intervalo. No reatamento, as duas equipas apresentavam o mesmo estilo de jogo, mas o HCB conseguiu empurrar o Desportivo para o seu último reduto. E ao minuto 51, Jerry, que saltou do banco de suplentes, fez a diferença e empatou a partida. Os minutos que restaram foram de tentativas de desempatar, mas nenhuma das equipas conseguiu tal efeito. Cumpridos os 90 minutos, mais 6 de compensação, o árbitro apitou para o fim da partida. Assim, o Desportivo de Maputo se livrou da despromoção depois de uma época marcada por polêmicas envolvendo os seus dirigentes. Foi um jogo dramático. Primeira parte, entramos bem no jogo, depois a HCB veio com 2 jogadores rápidos na frente, a procurar surpreender-nos. Com mais ou menos dificuldades fomos controlando essa situação. 2, quero agradecer a estes brilhosos atletas. Só eu sei o que nós passamos nos últimos 6 meses. Completo os 6 meses que estou no comando da equipe. É um jogo de fim de estação, embora tivéssemos feito bom jogo, e penso que esta é a opinião generalizada. Eu acho que nós jogamos abaixo daquilo que é a nossa capacidade hoje. Apesar de algumas alterações que nós fizemos no nosso 11, eu diria, fizemos um jogo razoável para aquilo que é o nosso nível, para aquilo que habituamos já os nossos adeptos e todos os amantes de futebol no nosso país.